Hoje nós vamos aprender como vencer numa batalha espiritual com o rei Ezequias. Ezequias começou a reinar no reino de Judá com 29 anos, em um tempo em que o reino de Israel já tinha ido para o exílio por causa do pecado, e o reino de Judá estava sempre em derrotas também por ter abandonado a Deus, por ter fechado o templo, por estar adorando outros ídolos. Então a igreja de Jesus Cristo tem muito a aprender com este reino, o que acontece quando nós abandonamos a fé, idolatramos coisas que não são o Deus verdadeiro e fechamos o tempo de adoração em nossas vidas. Então, quando o rei Ezequias começou a reinar com 29 anos, a primeira coisa que ele fez foi uma reforma religiosa. Abra sua Bíblia comigo ali em 2 Crônicas, capítulo 29. Eu vou ler com você o versículo 10 e 11. Tenho, pois, agora em meu coração o firme desejo de estabelecer uma aliança com Yahvé, o Senhor Deus de Israel, para que o fogo do seu juízo e de sua ira se afastem de sobre todos nós. Olha a decisão de Ezequias de ser um rei firme com uma aliança estabelecida com Deus. Verso 11. Portanto, filhos meus, ele falou isso para os levitas que tinham abandonado o templo. Não sejais negligentes, pois Yahvé, o Senhor, vos escolheu para o servirdes em sua presença e para serdes seus ministros e exalarem santo perfume de seus incensários diante dele. Então, a primeira coisa que Ezequias resolveu foi ele tem um compromisso de fé e compromisso de fidelidade com Deus, de adoração a Deus. Segunda coisa que ele fez foi se preocupar em abrir o templo que estava fechado. Não havia mais adoração a Deus naquele país. Então ele vai chamar os levitas e fala para os levitas purificarem o templo, as salas do templo, tirar tudo que tinha de imundo, de ídolos dentro do templo que outros reis antes dele tinham colocado, ok? Mas aí os levitas entenderam o quê? Para mim purificar o templo, eu tenho que primeiro purificar a minha vida. Então o texto fala que os levitas foram purificar as suas vidas, foram fazer um ritual de purificação nos seus familiares, e depois desse ritual de purificação de todos, eles foram até o templo para purificarem o templo, limparem todo o templo. Então houve o quê? Houve uma reforma religiosa ali. Começou no rei, desceu ali para a liderança religiosa e agora alcançou o povo no versículo 28. Vamos ler lá no versículo 28. E assim, toda a comunidade prostrou-se em adoração, enquanto os músicos cantavam e os trombeteiros tocavam, até que terminou o holocausto. Imagina só, foi feito centenas de holocaustos a Deus e o povo ficou reclinado ao chão, prostrado, adorando a Deus. Então, a reforma religiosa que a igreja também precisa começa com a liderança, né? Aquele líder que puxa, o pastor da igreja, o líder do ministério que puxa, os seus liderados do altar, os seus líderes de pequenos grupos, os seus líderes de ministério para a santificação, para pregar contra o pecado, e leva isso para o povo que agora compungido, contrito, se volta para Deus em arrependimento e adoração. Depois desse texto que nós vemos de uma reforma religiosa de arrependimento, ali em 2 Crônicas, capítulo 30, o Ezequias fez uma grande Páscoa, uma celebração de Páscoa que nunca mais havia sido feita em Israel, convidou as pessoas dos países vizinhos e foi uma grande festa de purificação, de santificação, de lembrança da Páscoa. A Páscoa em Israel era uma lembrança do Cordeiro que viria e que eles nem sabiam. Era muito importante realizar a Páscoa e havia sido esquecida por muitos anos. E agora Ezequias, no capítulo 30, ele faz a Páscoa, tá? No capítulo 31, ele organiza todo o serviço religioso do templo, ele tira todos os ídolos do país. Então o povo, o templo, o rei, a liderança, todos passam por um tempo de arrependimento, de confissão, de limpeza do reino, limpeza na vida espiritual, ok? Mas ali, em 2 Crônicas, capítulo 32, o inimigo se levanta para o quê? Para uma grande batalha espiritual. Isso é destacado aqui porque todas as vezes nós nos levantamos para buscar a Deus com intensidade, as trevas ficam muito revoltadas com isso e vai se levantar para guerrear contra nós com intensidade. Então, milhares do povo assírio cercou o reino de Judá para tomar a nação. Tá? Vamos ler então 2 Crônicas, capítulo 32, o verso 1. Passados esses acontecimentos históricos e tudo quanto Ezequias realizou, movido por sua fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria,
invadiu Judá, que era nação, e sitiou as cidades fortes com o propósito de conquistá-las. Tá? Então o rei da Síria realmente invadiu Judá, sitiou cidades fortes e agora queria entrar em Jerusalém, onde estava o templo e onde estava o palácio real. E este momento agora é um momento crucial em que Ezequias tem que pensar como se defender, como vencer esse grande inimigo mais forte que ele. Então vamos aprender agora táticas, estratégias, armas para a batalha espiritual. O verso 4 diz: assim foram reunidos muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região, porquanto argumentavam: por que viriam os reis da Síria e achariam água à vontade para saciar-lhes a sede? Então, primeira estratégia para vencer em uma batalha espiritual é tampar as fontes. Que é tampar as fontes hoje em dia? É tampar as fontes em sua vida que tem alimentado a maldição, tem alimentado as entradas de demônios para agir e vencer batalhas contra você, ok? Eu coloquei aqui várias fontes que alimentam o pecado, alimentam o exército inimigo, que dá fortaleza, dá força para ele vir com você, dá direito legal dele de vencer numa batalha. Distrações de mídias à mão, povo distraído que não ora, que não lê a Bíblia, que não medita, que não obedece a palavra, as distrações do reino hoje comum, do reino do engano das trevas, deixa o povo todo exposto para perder numa batalha espiritual. Eu coloquei aqui também o amor ao dinheiro, a infidelidade nos dízimos, nas ofertas, um povo ganancioso, um povo orgulhoso, um povo ambicioso. Quer dizer, o inimigo vê totalmente exposto, dobrados ao pé de Mamão, amando dinheiro, amando coisas. O inimigo vence facilmente as batalhas contra este povo. Rebelião à liderança, rebelião no casamento, rebelião na igreja, rebelião no trabalho. Também é uma fonte que alimenta as trevas e faz nós ficarmos totalmente abertos para invasão e derrota das trevas. Murmuração, maledicência, fofoca, divisão, briga, contenda. Nós colocamos para o inimigo muitas fontes de água para ele beber e nos vencer no campo de batalha. Vícios, dominações de vícios, seja futebol, seja jogo, tudo que domina a sua mente, tudo que toma horas e horas do seu tempo, também é uma fonte que alimenta o inimigo contra a sua vida. Lascívia, prostituição, imoralidade sexual, o desejo de ser sexy, colocar roupa escandalosa, tudo isso são entradas, fontes que alimentam o inimigo para te derrotar no campo de batalha da sua vida, do seu ministério, da sua igreja. Então, primeira coisa, tampar as fontes das águas. Como, pastora? É o momento de você confessar o seu pecado, encontrar onde está alimentando o inimigo e começar a chorar e se arrepender e quebrar as maldições, expulsar os demônios que entraram na sua vida por causa dos direitos que você deu, tá? Então, depois de confessar os pecados, é muito importante quebrar as maldições, porque todo pecado traz maldição, assim como toda obediência traz bênção, todo pecado traz maldição. Então, você precisa orar em nome de Jesus. Eu quebro agora todas as maldições que entraram na minha vida por causa do pecado tal, tal, tal. Em nome de Jesus, eu expulso agora todos os demônios que estão agindo na minha vida por causa do demônio tal, tal e tal e tal. Então você, depois de confessar os pecados, se arrepender, decidir pela obediência, você precisa fechar a porta, expulsando aqueles que já entraram. Não adianta fechar a porta com alguns lá dentro. Tem que expulsar os que estão lá dentro, quebrar as maldições, para então fechar as portas, ok? Em primeiro lugar, então, para vencer uma batalha espiritual, é preciso tampar as fontes que alimentam os demônios e dão vitória a eles contra a sua vida. Em segundo lugar, para vencer uma batalha espiritual, é necessário restaurar os teus muros e fechar todas as frestas ao redor, que é o que eu acabei de falar. É confessar o pecado, em arrependimento, né? Mas também levantar um muro de obediência para que não volte mais o pecado a abrir brechas na sua vida para entrar. Então, não basta só confessar, chorar, não. Tem que levantar o seu muro de brechas, levantar a parede com a obediência. Segundo lugar, restaurar todo o seu muro. Vemos aqui no versículo 5.
Em seguida, com grande zelo e dedicação, restaurou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres de vigia sobre ele. Edificou também outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou a Milo, o aterro da cidade de Davi, e mandou ainda produzir grande quantidade de lanças e escudos. Designou oficiais de guerra para comandar o povo. Aqui nós vemos como Ezequias estava preocupado com a sua proteção em tempo de batalha. Isso é muito importante para mim e você gravar no coração. Em tempo de batalha espiritual, que é o tempo todo, temos que nos preocupar muito com a nossa proteção. Tampar as fontes, os pecados que nós estamos cometendo e que está alimentando o diabo em nossa vida. Parar de pecar. Levantar, restaurar os muros, tampar as brechas, é andar em obediência, não dando brecha para novas entradas do inimigo. Terceiro lugar, para vencer em uma batalha espiritual, é necessário construir torres de vigia. O que é construir torres de vigia? É levantar lugares de intercessão. É você levantar na sua vida um tempo de intercessão, jejum, estudo da palavra, você estar totalmente apto para discernir, apto para enxergar o mundo espiritual, apto para prever ciladas do inimigo, ataque das trevas. Então, isso se consegue com intimidade com Deus. Torres de vigia construídas é uma vida que tem tempo a sós com Deus. Torres de vigia também na igreja, quando a igreja começa a levantar ministérios de intercessão, relógio de oração, finais de semana de vigília, a igreja está levantando o quê? Torres de vigia, um povo preparado para enxergar ao longe com uma visão espiritual o ataque das trevas. A torre de vigia serve para a tua proteção. Quarto lugar, para vencer em batalhas espirituais, é necessário levantar muros, levantar paredes fortes, levantar baluartes, usar escudos. Então, o que Ezequias fez? Ele levantou um muro após o muro que ele já tinha e reforçou um aterro que era um baluarte mais abaixo. Então, para o exército inimigo chegar até Jerusalém, Ezequias tinha que passar por 3 difíceis barreiras. Então, quando você quer vencer numa batalha espiritual, você precisa levantar barreira, proteção. E como essa proteção? Nós temos a couraça da justiça. O que é a couraça da justiça? É a integridade que nós temos em Jesus. Deus nos tornou justos, justificados diante dele. Mas eu preciso andar em justiça, em integridade. Eu preciso colocar o cinturão da verdade. Eu preciso colocar o capacete da salvação, o sangue de Jesus sobre a minha cabeça, ter a mente de Cristo. Então, essas armas todas são proteção. Eu preciso usar o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então eu preciso do escudo, ler a palavra, crer na palavra, memorizar versículos e aí usar a palavra como uma espada de contra-ataque às trevas. Jesus usou contra a tentação a arma de defesa e ataque que foi a espada da palavra, versículos da palavra. Então, levantar paredes de proteção é levantar justiça, verdade, capacidade da salvação, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Para vencer em batalhas espirituais, em quinto lugar, Ezequias mandou fabricar lanças e escudos. Então nós temos que ter armas e saber que armas usar em cada batalha, ok? Então é muito importante nós treinarmos o nosso exército, treinarmos a igreja para saber usar as armas, porque a armadura de Deus, citada em Efésios 6, não é um texto para ser decorado, não é um texto para ser falado como mantra na batalha espiritual, não. É um texto para ser vivido, revestido. Fortalecei-vos no Senhor e na força do poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. E aí então vem um estilo de vida. Fabricar armas de proteção, escudo, fabricar armas de ataque, lanças, espadas. É fabricar, queridos, no exército de Deus, um exército preparado, treinado para usar as armas. A tua igreja sabe orar? Sabe expulsar demônios em nome de Jesus? A tua igreja sabe o que é autoridade espiritual? Sabe enfrentar espíritos mandados da parte de Jezabel? Sabe enfrentar espíritos mandados da parte da Umbanda, Quimbanda e o espiritismo, o ocultismo? A tua igreja conhece algo do satanismo? Então, essas armas têm que estar nas mãos da igreja, treinada a igreja, para poder se defender e atacar as trevas. Em último lugar, para vencer em batalhas espirituais, é importante ter um exército bem organizado. Querido,
Queridos, Satanás, ele não vem sozinho, ele vem com o seu exército bem organizado. Principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, hostes espirituais do mal nas regiões celestiais. É todo um exército organizado. Então, a igreja, ela precisa ser um exército organizado. Muitas igrejas hoje estão perdendo a batalha, por quê? Porque não tem nenhuma organização de exército. Não tem nem soldados treinados, nem cabos, nem sargentos, nem tenentes, nem majores, nem tenentes-coronéis, nem coronéis. Não tem um exército organizado para vencer nas batalhas espirituais. Não tem pessoas que desenvolveram autoridade espiritual. Não tem pessoas que desenvolveram patentes do exército espiritual. Então, a Igreja de Jesus Cristo hoje está sendo derrotada porque não tem um exército organizado. E há batalhas que só se vence com um exército bem organizado. Por isso nós vemos muitos pastores caindo, nós vemos muitas lideranças caindo. Por quê? Porque não existia por trás deles um exército organizado para fazer frente, protegê-los. Nós vemos igrejas fechando, nós vemos igrejas cheias de contaminação, nós vemos igrejas envergonhando o nome de Jesus nas mídias. Por quê? Porque não tem um exército bem organizado, usando as armas da justiça, da integridade, da obediência, do quebrantamento, da confissão de pecado, para poder vencer no campo de batalha contra Satanás. Batalha espiritual não é uma escolha de uma igreja. A minha igreja trabalha com batalha espiritual, a minha trabalha com louvor. Não. Todas as igrejas estão envolvidas em campo de batalha espiritual. A diferença é que aquelas que sabem derrotam as trevas, avançam e crescem. Aquelas que não sabem guerrear, não estão conscientes da seriedade da batalha, estão caindo com soldados feridos, soldados mortos, igrejas dividindo, se partindo, se fechando, porque não sabem como guerrear. Mas todas as igrejas estão no campo de batalha, porque o nosso Deus Todo-Poderoso tem um grande inimigo que quer tomar a igreja de suas mãos. E só não vai conseguir tomar essa igreja se nós batalharmos com ele, como os reis Davi, Ezequias, Josafá, Gideão e tantos grandes homens batalharam pelo povo de Deus nos tempos antigos da palavra. A vitória de Ezequias acontece quando um anjo do Senhor ataca aquele arraial de assírios e numa noite mata 120 mil homens. Eles acordaram tão assustados que o rei Senaqueribe juntou todo o seu exército e voltou para a Síria. Não conseguiu atacar Ezequias. Por quê? Porque Ezequias era um homem que estava totalmente preparado para a batalha espiritual. Então vamos rever agora, desde o início, a trajetória dessa preparação. Começou com Ezequias, o líder, o pastor do rebanho, né? Fazendo uma aliança com o Senhor, chamando os seus líderes para essa purificação, esses líderes purificando o templo do Senhor de toda a contaminação, digamos lá, pregando contra o pecado, descobrindo o pecado, expondo o pecado, confessando o pecado, excluindo pessoas se necessário. Começou com essa purificação do templo e o povo começou então a adorar a Deus, se quebrantar. Esse foi o primeiro movimento que teve, que garantiu a vitória na batalha espiritual. Depois foi a questão de Ezequias tampar as fontes de água, fechar as brechas do muro, levantar muros fortes, aumentar as proteções dos muros, dos aterros. Depois fabricou armas para poder guerrear. Depois organizou um exército com coronéis bem treinados para comandar o povo, treinou o povo. Então tudo isso são coisas que eu e você precisamos fazer como pessoas em nossa casa, para proteger a nossa casa, como também na igreja. A igreja precisa dessa organização para vencer batalha espiritual. Em termos de batalha espiritual, como está você preparado para vencer na sua vida? Em termos de batalha espiritual, como está você preparado para defender a sua casa? Você sabe como defender o seu marido? Você sabe como defender a sua esposa? Você sabe como defender os seus filhos? Os seus filhos não vão se desviar na adolescência e juventude, porque você é um guerreiro bem treinado, que está sempre na torre de vigia e sempre avisa a casa toda e entra em oração, intercessão, pega as armas quando vem o inimigo? Quantos cristãos perderam os filhos porque não sabiam guerrear, não estavam na torre de vigia, e o inimigo entrou tranquilamente pelas fontes de águas abertas, pelas brechas do muro e levaram os filhos para o cativeiro, para o exílio. E infelizmente nós vemos um tempo de grande apostasia, porque o povo não soube guerrear, proteger os seus muros, proteger a sua igreja, proteger a sua cidade. Eu quero ler para você a palavra que Ezequias deu para o seu povo
antes de Senaqueribe conseguir invadir a cidade. Segundo Crônicas 32:7. Sede fortes, corajosos, não temais. Então é necessário sim nessa batalha espiritual ser forte. Temos que comer comida forte, no púlpito tem que ser pregado alimento forte, estudar em casa, ouvir mensagem, ler a Bíblia, alimento forte. Enche a tua mente de comida forte, enche teu coração, a tua fé de comida forte. Sede fortes, sede corajosos. Sabe quem é corajoso? Quem conhece com intimidade o Deus que tem. Quem não conhece com intimidade o Deus que tem, fica com medo na batalha e perde a batalha. Mas quem tem intimidade com Deus, consegue ser forte e consegue ser corajoso. Sede fortes e corajosos. Não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa do seu enorme exército. Pois conosco marcha um poder muito maior do que o que está com ele. Querido, se realmente conosco está um poder muito maior do que o que está com ele, por que temos perdido tantas batalhas? Porque não temos usado as estratégias, as armas, as táticas de guerra que Ezequias usou. Verso 8. Com ele está apenas um braço humano, mas conosco está o braço forte de Yahvé, o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E todo o povo, naquele mesmo momento, se encheu de confiança com as palavras proferidas pela boca de Ezequias, rei de Judá. Realmente conosco está um Deus todo-poderoso, muito além de toda a força satânica, não há comparação. Imagina você comparar agora, né? Comparar o oleiro com aquele que fez esse vasinho de flor. Não tem comparação. O oleiro, gente, o oleiro é o criador, o vaso é uma coisa quebrável. Assim, da mesma forma, não tem comparação o poder de Deus com o poder de Lúcifer, um querubim caído, e seus demônios são todos anjos caídos. Não tem comparação. Ele só ganha a guerra porque nós alimentamos as fontes de águas deles. Ele só ganha a guerra porque os nossos muros têm brechas abaixadas. Ele só ganha a guerra porque não levantamos muros de proteção, porque não fabricamos armas, porque não ficamos na torre de vigia, porque não confessamos nossos pecados, não vigiamos, não nos quebrantamos, não temos intimidade com Deus, não chamamos Deus para a batalha, somos covardes, não somos fortes, somos fracos, não nos alimentamos com a palavra. Por isso ele tem vencido as batalhas. Mas eu chamo você hoje para mudar essa verdade. Eu chamo você nesta tarde para buscar Deus na sua vida, na sua história. Buscar Deus agora com um novo propósito. Vencer as batalhas espirituais na sua vida, na sua casa, no seu ministério, na sua profissão, na sua empresa e na sua igreja. Vencer os inimigos e a batalha espiritual que o tempo todo se levanta ao seu redor. Eu quero orar com você e quero pedir antes aí que você curta esse vídeo, deixe um comentário e compartilhe com pessoas nos grupos o link deste vídeo que é tão importante para a Igreja de Jesus Cristo ouvir nesses dias. Pai, em nome de Jesus, eu coloco agora nas tuas mãos, Senhor, este homem, esta mulher, este jovem, Senhor, que está ouvindo, Senhor, esta mensagem. Eu quero te pedir, em nome de Jesus, Senhor, desperte, Senhor, esta vida preciosa para subir numa torre de vigia, Senhor, e estar pronto para qualquer aproximação do inimigo contra a vida dele. Eu quero te pedir, em nome de Jesus, que essa pessoa, Senhor, possa se quebrantar, tampar as fontes de pecado na sua vida, que tem alimentado o acesso aos demônios, Senhor, que tem trazido demônios para sua casa, para o seu casamento, para os seus filhos, para a sua vida profissional, para as suas finanças, Pai, que as fontes de água sejam tampadas com confissão, com arrependimento, com obediência. Meu Deus, em nome de Jesus, que esse muro seja restaurado em uma vida que busca a Deus em espírito e em verdade, um verdadeiro adorador que não se dobra a ídolos, Pai, que os muros se levantem, que as brechas, Senhor, deixem de existir, que o inimigo não tenha
tenha mais acesso a essas vidas. Meu Deus, em nome de Jesus, que homens e mulheres possam subir a torre de vigia para, com intercessão, oração, leitura da palavra, com visão espiritual ativada, Senhor, defender a sua vida, a sua casa, o seu ministério, a sua igreja. Meu Deus, em nome de Jesus, que armas sejam construídas, que exército seja organizado, que líderes se convoquem, Senhor, para patentes elevadas do exército do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, te oro pela igreja brasileira agora, Senhor. Que a igreja brasileira vença a batalha que se levantou no Brasil. Uma batalha de comunismo contra os princípios da palavra, contra, Senhor, os princípios da fé, contra os princípios da família. Meu Deus, que a igreja se levante para esta batalha com vitória, fabricando armas de vitória, Senhor, usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, usando o escudo da fé, com o qual pode apagar todos os dardos malignos, colocando o capacete da salvação, sendo a mente dominada pela mente de Cristo. Pai, em nome de Jesus, levanta uma igreja vitoriosa em nossos dias, Pai. Uma igreja vitoriosa, que vai seguir vencendo, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Todos os domingos estaremos aqui com mensagem diretamente para o seu coração.